Meus irmãos, você pode tomar o seu assento, as crianças podem ir para a salinha, para a escolinha. O pessoal vai passar aqui a pergunta número 13 do Catecismo. Toda semana a gente recita uma pergunta e uma resposta para relembrar você, né? Da semana passada foi o seguinte: se de acordo com o justo julgamento de Deus, nós merecemos tanto castigo neste mundo e para sempre na eternidade no porvir, como então podemos escapar dessa punição e retornar ao favor de Deus? Aí a resposta diz: Deus exige que a sua justiça seja satisfeita. Por isso nós mesmos devemos satisfazer completamente as reivindicações dessa justiça, ou outro deve fazer isso por nós. E é Jesus que faz isso por nós. E aí para essa semana, a pergunta número 13 diz assim: nós mesmos podemos satisfazer essa justiça? Será que a gente consegue viver de maneira digna a ponto de não ser condenado? E a resposta é certamente que não. Na verdade, nós aumentamos nossa culpa a cada dia. Esse é um dos motivos que a gente tem um momento de confissão aqui todos os domingos, para que a gente faça essa avaliação da nossa semana e possa dedicar um tempo para pedir perdão a Deus e que horror! Foi horrível isso. Oi. Nossa, foi assustador isso, né? Fala a verdade. Aí, quem está visitando, não se assuste. Às vezes é pior, às vezes acontecem coisas sobrenaturais aqui. Pessoal, nesse clima aí de susto e pavor, se você puder encontrar Atos capítulo 4 e o verso 32, e à medida que você for encontrando aí, se colocar de pé, para acalmar o seu coração. Eu sei que deu uma acelerada agora. Então, beleza, pessoal. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, verso 32. E aí a gente vai ler até o verso 11, tá? Do capítulo 5. Ouça com fé a palavra do Senhor, que diz assim, do 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração
Para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta. E levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Vamos orar por alguns minutos, alguns segundos. Bendito Deus, estamos diante da Tua bendita palavra. Fala conosco, o Senhor já está entre nós. Estamos rendendo graças, orando, agradecendo, louvando. Nossos corações e mentes estão aqui atentos. Então que não haja ninguém que saia daqui diferente, no sentido de não ter ouvido a Tua voz agora a partir da exposição da Tua palavra. Que as palavras da minha boca e o meditar de todos nós possam ser agradáveis a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento, muito obrigado. Legal. Aí, Caio, obrigado, Caio. Ajeitou aqui. Pessoal, o título que eu trago para vocês hoje é Um Lugar para Pertencer. A igreja é um lugar para pertencer. Então, imagine o seguinte, eu queria começar com essa ilustração. Um jovem recebendo um poder aí extraordinário, né? E aí eu vou pedir para o Kaká passar um vídeo ali, e se você nunca assistiu esse filme, eu acho que é 1 minuto e meio, bem curtinho. Na semana que vem, no momento de confissão, você peça perdão a Deus por nunca ter assistido esse filme. Então é um trecho bem curtinho que eu vou explicar para vocês assim que passar aqui. Tá bom. Fechou. Acho que todo mundo já assistiu, né? Sabe dessa história. O que acontece antes dessa cena é o tio do Peter Parker ali falando. Então, esse jovem aí foi mordido por uma aranha, né? Vocês conhecem a história. E aí virou o Homem-Aranha. E aí tá passando por uma fase difícil, né? Tá tentando descobrir como usar os seus poderes. E tem uma ideia genial de participar de uma luta clandestina lá. E aí o tio percebe que ele está tendo um comportamento diferente do habitual e dá uma carona para ele até esse local aí, sem saber o que ele vai fazer. E pede para conversar com ele. E aí fala aquela frase icônica que todo mundo deve conhecer, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas o tio Ben ali não sabe que o Peter tem grandes poderes. Está falando no sentido dele se tornar um homem. E acontece que o Peter Parker ele tem grandes poderes e ele ignora isso por aquele momento ali. Ele está bravo com o dono da aposta ali, da luta, e ele ignora o que ele pode fazer. Tá, ok. Se a gente sai um pouco das telas de cinema e se depara com o texto que eu li para vocês, é algo parecido. Essa igreja que a gente tem falado ao longo do ano, desde fevereiro, porque janeiro a gente não tratou sobre Atos, mas desde fevereiro a gente tem visto que essa igreja,
ela está adquirindo poder, ela está se tornando uma igreja poderosa, ela está agregando pessoas. Na primeira pregação você tem 2.000 pessoas, depois você tem 5.000 pessoas, e agora é uma igreja muito grande, que está sofrendo perseguição por conta do seu poder, e é uma igreja muito unida também. Então a gente vê essa construção, eles continuam fazendo as mesmas coisas, eles comem um nas casas dos outros, eles vão ao templo para orar, eles têm tudo em comum. O evangelista Lucas, quando descreve essa igreja, ele faz questão de enfatizar para a gente que é um pessoal muito unido, eles são unidos, eles estão sempre juntos ali, e eles vão adquirindo isso que o Peter Parker tem, poder. Agora a gente começa a perceber que com grandes poderes essa igreja também tem grandes responsabilidades. E aí eu queria trazer para vocês algumas coisas que esse grande poder acaba exigindo, acaba se evidenciando. Essa igreja tem grande poder não porque ela tem grandes pessoas poderosas, porque todo mundo que faz parte dessa igreja são pessoas que reconhecem a sua dependência do Senhor Jesus, que sabem que não conseguem fazer sozinhos, que estão precisando de um Salvador, que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, são pessoas dependentes. Ok, mas por um milagre, pela descida do Espírito Santo, essas pessoas agora caem na graça do povo. A cidade gosta deles. Os líderes religiosos têm medo do que eles estão fazendo. Eles estão mexendo com as estruturas de poder e estão tirando as coisas do lugar. E aí, o que vem com grande poder? A primeira coisa que vem com grande poder é uma comunhão absurda, assim, uma comunhão que a gente não consegue imaginar. A gente tem algumas réplicas disso, ou alguma intenção de fazer essa comunhão aqui, mas não dá para fazer, porque essa comunhão, ela vem do poder de Deus. Essa comunhão, esse fato desse pessoal estar junto aqui, ela vem dessa construção. Eles passavam os dias juntos, eles faziam as coisas juntos, eles oravam a Deus e eles se dedicavam a fazer essas coisas, né? A doutrina dos apóstolos. Então eles queriam saber o que Jesus tinha dito, eles queriam saber como aplicar as palavras da Bíblia, das Escrituras na vida deles. Eles se dedicavam à oração. Então eles têm esses elementos assim que vão construindo essa comunhão que a gente não consegue replicar. A gente tem alguns modelos aí que tentam passar alguma coisa, mas não é nada igual ao que acontece aqui. Eles têm essa comunhão. E a nossa necessidade hoje, pessoal, nós aqui vivendo, é que a gente vive num mundo que tem muita fachada. Muita fachada. A gente não consegue encontrar esse tipo de comunhão. Talvez você possa dizer que tem comunhão com um ou outro ali, mas dessa maneira que é descrita aqui no texto, a gente não encontra. Então essa é a nossa necessidade. É de encontrar um lugar para pertencer. E a gente tenta criar esses espaços de pertencimento. A gente tem os movimentos sociais que criam espaços de pertencimento. A gente tem a comunidade LGBTQIA+, que tenta criar esse espaço de pertencimento. A gente tem o movimento negro, que tenta criar esse movimento de pertencimento. A gente tem os movimentos ideológicos políticos, o pessoal que é de esquerda, o pessoal que é de direita, o pessoal que é de centro, tenta criar esses movimentos de pertencimento. Mas a gente se depara com essa realidade aqui, e essa realidade é completamente distinta de tudo que a gente possa pensar. E é sobre isso que eu vou tentar mostrar para vocês ao longo dessa exposição. Então, são 3 grandes momentos aqui. O primeiro deles é uma comunhão admirável, que é o que está descrito aí dos versos 32 ao 37. Então essa comunidade, essa igreja de Atos, ela vem sendo construída através disso. Comunhão, ensino, partir do pão e oração. Eles fazem isso o tempo todo. E Deus está junto com eles ali, o Espírito Santo está agindo e eles estão agregando mais pessoas. Essa descrição aqui dos versos 32 ao 37, a gente já viu Lucas falando no capítulo 3. Então ele faz questão de enfatizar que isso acontecia de maneira frequente. O primeiro verso ali, o verso 32, essa comunhão admirável. Da multidão dos que creram era um coração e a alma
Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma coisa, nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Essa é a descrição de como essa comunidade agia. São mais de 5 mil pessoas. Então, o Lucas aqui conta 5 mil homens, então a gente tem que contar mulheres e crianças aqui também. Então, podemos imaginar aí 15 mil pessoas. 15 mil pessoas que, de acordo com Lucas, viviam desse jeito aqui. A mente, o coração deles era uma coisa só. Duas coisas se evidenciam nesse primeiro verso. O primeiro é que o relacionamento deles com Jesus fazia com que eles se aproximassem das pessoas. E a segunda coisa que acontece quando eles se aproximam de Jesus, a primeira é que eles se relacionam mais com as pessoas, a segunda é que eles se desapegam das suas coisas. Eles vão abrindo mão das coisas. Eles já não têm tanto prazer em possuir. Eles gostam mais das pessoas. Duas coisas aqui acontecem com esse estreitamento do relacionamento dessa comunidade com Jesus. Esse relacionamento se estreita e eles se aproximam das pessoas e eles se desapegam das coisas. Essa realidade reflete os dois grandes mandamentos que Jesus ensinou, de amar a Deus e amar o próximo. Eles estão vivendo isso, é isso que está acontecendo com eles. Ok. Aí o verso 33 diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Esse é o resultado dessa comunhão. Aqui o texto é usado para dizer o seguinte: aqueles modelos que não são modelos genuínos dessa comunhão, que eu falei para vocês que alguns usam. O pessoal que é adepto da teologia, da ideologia política, do socialismo ou do comunismo, às vezes pega esse texto aqui e fala assim: é isso que a gente está tentando construir. Nós estamos tentando construir esse tipo de sociedade. E agora virou animação, né? A Revolução dos Bichos virou animação. Então, se você não lê o livro, você vai ter a oportunidade de ver o filme, que trata dessa intenção, de criar uma sociedade onde todos partilham tudo que tem. É falso, não dá para fazer isso, porque é um recorte muito específico. Percebam, a gente está pegando o verso 32 do capítulo 4, e as ideologias políticas pegam esse verso e dizem assim: é isso que a gente está tentando construir. Só que não teve essa construção. Não teve a doutrina dos apóstolos, não teve a comunhão, não teve o partir do pão, não teve as orações. É especificamente esse texto para tentar legitimar uma ação que não se aplica na prática. Porque o que acontece aqui é uma doação voluntária, não é compulsória. O Estado não obriga as pessoas a fazerem isso, elas decidem fazer isso, e a partir do seu estreitamento com Jesus, elas querem ajudar os outros. Concomitante a isso, esse trecho aqui não está defendendo a ideologia política da direita. Porque em nenhum momento a gente vê nessa multidão de 15 mil pessoas, alguém gritando lá do fundo: mas não dá o peixe, ensina a pescar. Para com essa cesta básica, essa Bolsa Família. Não, você não tem essa crítica. Ao mesmo tempo que esse verso não pode ser usado para legitimar uma ideologia política marxista, comunista, socialista, seja lá como você quer dizer, não legitima o capitalismo, a direita. Essas coisas não salvam as pessoas. Essas coisas não trazem salvação para a eternidade delas. Então, estou tentando deixar claro para vocês aqui, o fato de que isso aqui não pode ser usado para defender o socialismo e o comunismo, da mesma maneira que não legitima a ideologia da direita. Esse aqui é um texto bíblico contando como a igreja se organizava. Eles estão construindo essa comunidade, e eles constroem essa comunidade diariamente, através da oração, através da comunhão, através do partir do pão, da ministração da ceia, e através da doutrina dos apóstolos. E por conta disso, o Senhor está os abençoando, e eles estão caindo na graça do povo. E o verso 33 nos diz isso, que com poder, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Com poder, os apóstolos testificavam da ressurreição de Jesus Cristo.
Essa comunhão desemboca, descarga na verdade. Essas ideias de criar sociedades a partir do verso 32 desconsideram o verso 33. Comunidades criadas sem verdade, sem a confrontação com o fato de que Jesus Cristo teve que vir à terra, morrer por pecadores que não conseguiriam se salvar sozinhos, que não conseguiriam criar essa comunidade perfeita, que só conseguem porque estão debaixo do senhorio, e domingo passado falamos sobre esse déspota que tem escravos e servos a seu comando. É só a partir dessa relação que essa comunidade consegue agir desse modo. Então, essas outras comunidades, esses outros centros de pertencimento falham aqui. Não há verdade, não há confrontação. E aqui, o verso 33 diz para a gente: com grande graça estava sobre todos. O que significa isso? Significa que quando os apóstolos pregavam, as pessoas sentiam a autoridade que aquilo estava. Eles realmente amavam o que eles estavam fazendo. As pessoas viam autenticidade na palavra deles. Além do mais, as pessoas viam a autenticidade na unidade deles. Eles eram realmente um coração e uma mente. Por quê? Porque eles compartilhavam do pão, porque eles compartilhavam das doutrinas dos apóstolos, porque eles compartilhavam das orações. Eles tinham a mesma mente, tudo que era essencial, eles concordavam. E por conta disso, eles estavam debaixo dessa graça de Deus, através da pregação, através da unidade e através do cuidado. Eles cuidavam dos necessitados, eles faziam isso. Eles tinham um coração generoso. Essas comunidades não conseguem fazer isso. Essas comunidades acabam olhando para os seus, para aqueles que concordam, para aqueles que defendem a pauta, que defendem a opinião. Mas essa comunidade que é descrita aqui, ela é sobrenatural. Ela tem essa comunhão admirável. Ok, os versos 34 e 35 dizem assim. 34. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Não havia necessidade nesse povo, não havia imposição. Os apóstolos não diziam: olha, a gente precisa levantar uma oferta aqui para ajudar. Não, eles se conheciam ao ponto de perceberem: fulano está precisando de alguma coisa, eu vou suprir ele. Eles viviam de uma maneira que a gente não consegue imaginar. As vendas aconteciam conforme a necessidade, então eles não vendiam tudo o tempo todo. Era uma coisa pontual: a gente precisa ajudar fulano, então eu tenho aqui, eu vou vender. A venda tinha esse fundo de suprir a necessidade, não tinha outra coisa, não tinha outro interesse obscuro. E os apóstolos até esse momento administravam isso. A igreja vai continuar crescendo. No capítulo 6, os apóstolos vão perceber que isso é muito pesado para eles, que eles não podem mais fazer isso, que eles precisam se dedicar a duas coisas: a oração e a preparação da palavra, e ao estudo da palavra. E aí a gente vai acabar descobrindo o que acontece no capítulo 6. Mas até então é eles que distribuem. Ok. Os versos 36 e 37, a gente tem o aparecimento desse novo personagem aqui, que vai se tornar relevante para nós também. O verso 36. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Agora essa figura vai ganhar proeminência, vai começar a aparecer, o Barnabé. Na verdade ele se chama José. Os apóstolos olharam para ele e falaram: a gente vai dar um apelido para você. Você vai se chamar agora Barnabé, o filho do encorajamento, alguém que encoraja os outros. E a gente vai acompanhar a história do José aqui, do Barnabé, e vai perceber que de fato eles acertaram, sabe? Eles deram um apelido que tem tudo a ver com ele. Ele é alguém realmente que encoraja os outros, que
que traz para perto, que motiva, que faz isso, que faz aquilo. Mas tem uma coisa interessante aqui. O Barnabé, o José, é dito para a gente aqui no verso 36, que ele era um levita natural de Chipre. Essa informação talvez passe despercebida, porque a gente fica feliz com o fato de que ele vendeu o que ele tinha, aquela coisa toda. Só que, de acordo com a lei, os levitas não podiam possuir terras. Eles não podiam. A tribo de Levi não tinha direito a herança nenhuma. Então, pensa comigo um pouquinho aqui. O José está vivendo a vida dele lá. Vivendo a vida dele. Escuta falar sobre Jesus, talvez tenha dado uma ignorada ou não. Começa a se aproximar, a pregação do evangelho atinge ele e ele começa a fazer o que os apóstolos fazem: oração, comunhão, partir do pão, aprender mais sobre Jesus. Ele começa a estudar e começa a ver: eu não estou obedecendo à lei do Senhor. Ele é um levita, natural de Chipre, ele não deveria ter posse nenhuma. Ele é alguém que você consegue pensar assim, alguém que não começou bem. Não começou bem. Não começou. Por mais que ao longo da história a gente vai ver que ele foi um cara muito legal, muito encorajador mesmo. Mas ele não começou bem a sua vida. Porque ele faz uma prática que era proibida, ter posses. Talvez nem tenha sido culpa dele. Talvez o pai dele já recebeu do pai dele. Então essa posse acabou que, ok. Aí o José fala assim, eu não posso viver assim, né? Eu tenho que me livrar disso. Aí ele pega e vende, entrega para os apóstolos, e os apóstolos distribuem conforme a necessidade de cada um. Até aqui, dessa comunhão admirável, a gente tem alguns pontos que eu queria evidenciar assim, para ficar na sua mente. A fé em Jesus transforma o coração das pessoas, faz com que elas se aproximem umas das outras, faz com que elas tenham menos amor pelas coisas materiais, faz com que elas pensem assim, eu acho que eu não comecei bem a minha vida. Eu acho que eu tenho coisas aqui que não deveriam estar aqui. A fé em Jesus faz isso. Mostra também para a gente que a igreja vivia uma unidade profunda e de um amor prático. Não era o discurso, não era algo legalista que ficava só da boca para fora. Era a praticidade da coisa. Eu amo você em Jesus. Não, eles amavam mesmo, eles estavam ali. Precisava, o fulano aparecia, eles tinham isso. A graça de Deus também por conta disso se manifestava tanto na pregação, na parte da oralidade, quanto na ortoplaxia, na parada da vida. Era visível que Deus estava com eles ali. Tudo isso nessa comunhão. E não havia necessitados, porque havia muita generosidade. Esse pessoal aqui, minha gente, vivia um dos momentos mais importantes e especiais da vida deles. Mas vai acabar. Como tudo que é bom acaba. E aí tem uma série. Então assim, o filme, quem não assistiu precisa assistir. E a série, The Office. No último episódio de The Office, um dos personagens chamado Andy, o Andy começa a contar para a câmera tudo o que está acontecendo, que é bom. Consegui um trabalho em tal lugar, vou fazer tal coisa. Ele começa a descrever como está bom aquele momento. E aí ele fala essa frase aqui: eu queria que existisse uma forma de saber que estamos vivendo os bons e velhos tempos antes que eles acabem. Nunca levou a sério essa série, né? Sempre achou que eu estava zoando. Olha só que frase. Eu queria que existisse uma forma de saber que estamos vivendo os bons e velhos tempos antes que eles acabem. Talvez por isso, meu irmão, minha irmã, algumas músicas façam você lembrar de um tempo bom. Talvez por isso, algumas recordações levem você para uma memória afetiva que você tem saudades. Talvez por isso, alguns momentos das nossas vidas são tão especiais, porque a gente não deu o valor devido enquanto ele estava acontecendo. Eu não sei se essa comunidade também percebeu isso,
que eles estavam vivendo tudo de bom que eles deveriam viver, assim, deveriam ter aproveitado isso ao máximo. Eu não sei. Eu sei que eu já perdi grandes oportunidades de viver bons momentos assim. E aí, eu estou fazendo ilustrações hoje, né? Deixa eu... Então aqui, para quem não sabe, isso aqui é uva, né? Uva. Essa comunidade, que talvez não tenha se percebido que estava vivendo um dos melhores momentos da sua vida, da sua existência, pode ser muito bem representada como esse saco de uvas aqui. Eles tinham tudo em comum. Era real a comunhão deles. Então, quando o Sinédrio, quando as autoridades religiosas perseguiram e prenderam o apóstolo Pedro e o apóstolo João, essa comunidade, ela foi esmagada. Elas ficaram apreensivos, preocupados. Daqui a um tempo, eu vou dar um spoiler para vocês, esse filho da consolação vai ser morto. Daqui a pouco vai aparecer o primeiro mártir da igreja. E essa comunidade vai continuar sendo esmagada. Mas eles vão continuar juntos. E talvez eles não tenham percebido que algo vai mudar na comunhão deles. Porque por mais que esmaguem eles continuam sendo uvas. Eles continuam tendo o aroma de uva esmagada. E aí você já não sabe de qual uva que é esse aroma, porque estão todas juntas ali, porque a mente e o coração delas é muito parecido. Mas os bons tempos acabam. E isso aqui, ó, para quem não conhece, é uma bolinha de gude. Vocês não são dessa época. Dani, você não é dessa época, você é, talvez só você. E essa aqui é ganhada. Eu nunca comprei uma bolinha de gude. Eu ganhei elas, no jogo mesmo. Vocês não sabem o que é isso. Essas bolinhas de gude são comunidades que tentam essa comunhão aqui. Só que, cadê o... Essa comunidade aqui de bolinhas de gude, ela nunca vai saber o que é o aroma de uma da outra. Porque por mais que elas estejam juntas, unidas, são todos colorados aqui. Todos colorados. Todos colorados, pais de família, mães. Por mais que eles estejam juntos, não há verdade aqui. A partir do momento que a verdade entrar nessa comunidade que nós tentamos criar, essas bolinhas de gudes vão se dissipar. Vão procurar outras comunidades. Porque elas não estão dispostas a serem esmagadas. Porque não há como penetrar o interior dessas bolinhas de gude aqui. Mas essas uvas aqui estão vivendo o melhor momento da vida delas. Deixa eu lá ver. Mas esses grandes momentos, esses bons momentos, eles acabam. E duas bolinhas de gudes vão entrar nessa comunhão aqui agora, ó. E vão tentar fazer parte dessa comunidade. É o que a gente tem agora, do capítulo 5, do verso 1 até o 6. Essa comunidade admirável vai deixar de ser admirável por conta dessas duas novas pessoas que aparecem agora. Agora a gente sai da comunhão admirável para um coração corrompido. É isso que diz para a gente os versos 1 até o 6. Que diz assim: entretanto, literalmente o que está acontecendo aqui é um contraste. Lucas está falando de uma coisa boa dessa comunidade e está evidenciando alguém, o Barnabé. Entretanto, vai aparecer gente ruim agora. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Zafira,
vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você mentiu? Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Satanás também aparece aqui como contraste. Então, o Espírito Santo está no meio dessa comunidade. Mas agora, essas duas bolinhas de gude, o Ananias e a Safira, permitiram que Satanás, que faz o contraste com o Espírito Santo, enchesse o coração deles. Encheste o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Aqui, Pedro é usado pelo Espírito Santo para revelar o que está acontecendo. O verbo reteve aqui, quando Pedro confronta o Ananias, vendendo, reteve uma parte do dinheiro, é o mesmo verbo usado em Josué 7:1, quando Acã também pegou algo que não era para pegar. Então, Lucas está tentando mostrar para a gente que esse reteve foi pecaminoso. Foi pecaminoso por quê? Porque ele não entregou tudo? Não, foi pecaminoso porque ele resolveu mentir. E aí Pedro começa a falar para o Ananias: Ananias, a propriedade era sua, o terreno era seu, o dinheiro, depois de vendido, também era seu. Você não tinha a obrigação de dar nada. O pecado não foi você reter, mas ter mentido para o Espírito Santo. Aqui, o Ananias e continuou mentindo, né? Ele continuou reforçando essa história. Ao ouvir isso, caiu morto. Ananias caiu morto, o julgamento divino aconteceu. A gente tem casos semelhantes. A gente tem Nadab e Abiú, que levam fogo estranho lá em Levítico 10, 1 e 2, também morreram. A gente tem Uzá em 2 Samuel, quando toca na arca para tentar de alguma maneira proteger ela, também cai morto. O que a gente tem aqui agora, meu povo, é o coração corrompido desse homem e agora, depois dessa mulher, diante dessa comunidade que é santa. Esse grupo de pessoas é um grupo separado, um lugar para pertencer, mas não de qualquer maneira, não de qualquer jeito. É isso que o texto mostra para a gente. E o Espírito Santo parece que opera no meio dessa comunidade. O que o Ananias aqui estava pensando, talvez? José ganhou um apelido, né? Ananias não é legal. Talvez eu ganhe um apelido também. Talvez as pessoas comecem a me elogiar, comecem a me convidar para a casa delas, comecem a falar de como eu sou generoso, de como eu sou bondoso, de como tudo que eu faço é legal. A gente tem alguns contrastes aqui do Ananias e do Barnabé. O Ananias e a sua esposa amavam o dinheiro. O Barnabé não amava o dinheiro. O Ananias e a Safira retiveram parte e não suportaram abrir mão de tudo. Não suportaram. O Barnabé era diferente, ele não buscava aparência, ele nem queria aquilo. O Ananias e a Safira queriam se parecer com Barnabé, amavam o louvor dos homens, mentiram para sustentar a aparência de generosidade, mentiram ao Espírito Santo, mentiram a Deus, testaram o Senhor. E o Barnabé é completamente diferente disso tudo. A gente tem no meio dessa comunidade agora esse coração corrompido. E Deus trata isso. Agora a gente tem dos versos 7 até o 11 o final disso. Então a gente tem uma comunhão admirável. A gente tem um coração corrompido que aparece no meio dessa comunhão admirável. E a gente tem um confronto inevitável agora, que é o verso 7 até o 11. Quase 3 horas depois,
entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-la ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Uma comunidade, meu irmão, minha irmã, sem verdade, pode acolher você, pode lhe tratar bem, pode, sei lá, te dar vários benefícios, fazer parte de uma comunidade. Mas sem a verdade, essa comunidade não pode transformar você. É o que acontece aqui. Eles não estão dispostos a participar dessa transformação e por isso morrem. O Espírito Santo opera no meio dessa comunidade ao ponto das pessoas não atribuírem a morte desse casal a causas naturais. As pessoas não dizem assim: ah, não, foi um mal súbito. Um mal súbito, morreu. A gente tem o apóstolo Paulo falando sobre a ceia, e se você pode colocar, Richard, por favor, 1 Coríntios 11, o 27. A gente tem o apóstolo Paulo também falando sobre isso, assim, sobre o Espírito Santo no meio da igreja. 1 Coríntios 11, 27 diz assim: por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O apóstolo Paulo está falando para esse pessoal aqui o seguinte: vocês são bolinhas de gudes, tentando ficar no meio de um monte de uvas. Vocês não estão discernindo o corpo, e é por isso que vocês estão ficando doentes. Percebam que não há atribuição a causas naturais aqui. Ah, não, você está passando mal, isso é porque você não dormiu bem, é porque você não comeu bem, é porque tal coisa está acontecendo, é porque é uma virose. Não, o apóstolo Paulo, quando se depara com isso, ele diz assim: ó, vocês querem pertencer de um lugar sem fazerem parte dele. Vocês não estão de verdade nesse lugar. O Espírito Santo, ele não é alguém que não está no meio dessa comunidade agindo na vida das pessoas. É isso que o Pedro faz quando diz assim: você mentiu, mas não mentiu para mim, você mentiu para Deus. Pertencer a esse lugar, Ananias e Safira, pertencer a esse lugar é pertencer por completo. Não é dar tudo, mas aquilo que você se propõe a dar com integridade, com sinceridade, com singeleza de coração. E é por isso que eles morreram. Ok. É a primeira vez que o Lucas usa a palavra eclésia, igreja aqui. Porque o que acontece? Quando as pessoas ficam sabendo que esse casal caiu fulminado, morto, eles ficaram com medo. Agora, aquela situação de, que legal, uma igreja nova aqui na cidade, aquela situação agora deixa eles assim: será que eu quero pertencer? Será que eu quero fazer parte desse lugar que mata as pessoas, que faz elas ficarem doentes? Será? É isso que acontece. A reação do povo agora não é mais aquela reação de, nossa, que legal, uma comunidade de 15 mil pessoas. Não, existe alguém que sonda os corações nessa comunidade. E ele sabe o que passa na minha cabeça. Ele sabe o que pulsa no meu coração. Será que esse é o lugar para pertencer?
Todos que ouviam falar sobre a igreja agora tinham temor no coração. Talvez não seja para mim. Talvez não seja um lugar para eu pertencer. É a primeira vez que o Lucas agora usa a palavra eclésia. E aqui a gente precisa tirar um fantasma aqui, ou pelo menos uma noção errada da coisa. Porque às vezes as pessoas dizem, não, eclésia é chamados para fora. Então assim, chamados para fora. A gente nem devia estar aqui dentro, a gente devia estar lá na rua, evangelizando, entregando comida para os necessitados, e a igreja é cada um de nós, e a gente não precisa se reunir como corpo, aquela coisa toda, porque eclésia significa chamados para fora. Mas etimologicamente falando, está errado ter essa definição. Porque o que acontece? O Lucas aqui, ele está usando eclésia no sentido de uma assembleia, de uma convocação. E os chamados para fora é quando o mensageiro iria convocar uma assembleia na cidade romana, ou até mesmo na cidade judeia. Quando eles iam convocar uma assembleia, eles tocavam algum instrumento lá que fizesse um barulho absurdo. O que acontecia? As pessoas saíam das suas tendas, chamados para fora, das suas casas. Elas saíam das suas casas e iam para essa grande assembleia. Então essa é a definição correta da palavra eclésia. É a primeira vez que Lucas usa, e depois o pessoal começou a usar errado para dizer que a gente tem que ser desigrejado. Mas não, para fora da casa. As pessoas saíam da sua casa para ir para essa grande assembleia. É isso que está acontecendo aqui. Ok, expliquei para vocês o texto aqui. Falei as diferenças ali entre o Ananias e o José. Mas como isso fala conosco? Então a gente tem aqui uma comunhão admirável, corações corrompidos e confronto inevitável. A gente tem isso. Nosso problema é que a gente vive nesses sacos aqui de bolinhas de gude que eu mostrei para vocês, que a maioria de vocês não conhecia porque são muito novos. Estamos juntos, mas não misturados. Estamos próximos, mas não conectados. Encostamos uns nos outros, mas ninguém sabe da vida de ninguém. Cada um aqui carrega os seus fardos de maneira isolada e completamente individual. Nós até admitimos uma certa interferência ou uma certa aproximação, mas nada que nos comprometa, nada que nos esmague, como essas uvas foram esmagadas e como esse povo era esmagado no primeiro século e permaneciam juntos. Nós vivemos como bolinhas de gude, estamos próximos, mas a partir do momento que algo ali mexe com as nossas entranhas, nós procuramos outro saco de bolinhas de gude. A partir do momento que alguém chama a nossa atenção por uma confrontação verdadeira com a palavra do Senhor, isso muda tudo. A partir do momento que um Barnabé resolve vender alguma coisa aqui, isso desperta em nós um sentimento ruim que não deveria despertar. E por não tratar isso, a gente prefere sair desse lugar. Nós enfrentamos isso, não temos uma comunhão admirável. Porque é só alguém falar de uma posição política diferente da sua que você nunca mais fala com essa pessoa. É só alguém ter uma opinião contrária à sua em determinado assunto que você faz um tendel, assim, briga. Talvez a gente não queira viver isso. Talvez a gente não queira viver isso porque a gente não está buscando uma transformação. E falo com aqueles que se propõem a serem cristãos, aqueles que se propõem a caminhar numa comunidade de fé. Talvez o desejo do seu coração não é transformação, validação. Talvez seja cauterização, cauterizar a sua consciência culpada. Aí você dá o cheque ali, todo domingo você está no culto. Mas você nunca se permite sangrar com alguém. Você nunca se permite se envolver ao ponto do aroma da outra pessoa ser o seu aroma também. É por isso que participar de um pequeno grupo lhe causa ojeriza. É por isso que enfrentar um aconselhamento não é algo que passa na sua linha de horizonte. É por isso que assinar um pacto de membresia lhe causa estranheza. É por isso. Criamos versões editadas de nós mesmos.
aplicamos filtros na alma, assim como a gente faz no Instagram. E o resultado disso? Uma paralisia espiritual. Porque no fundo, meus irmãos, talvez tenhamos medo de que, se formos realmente conhecidos uns pelos outros, seremos rejeitados, assim como outrora já fomos. Medo, talvez, de que, se a gente abrir demais a nossa vida, seremos expostos. Alguém vai passar dos limites. Medo, talvez, de que, se a gente se abrir demais e mostrar as ranhuras e a feiura do nosso coração e da nossa mente, seremos descartados. E talvez dentro da nossa consciência, ou no mais íntimo do nosso coração, exista um sentimento de que nem Deus nos quer. Mas essa não é a verdade. Mesmo nesse texto difícil, a gente pode ver a graça de Deus. Deus estava presente antes do problema. É isso que diz o verso 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Deus está antes do problema. Antes do problema ter chegado na sua vida, Deus já estava, sabendo de tudo. Ele é um déspota, Ele conhece tudo, Ele é o Criador de todas as coisas. Mesmo o problema tendo acontecido, Deus protege a sua igreja. Deus faz isso. Deus impede que a hipocrisia destrua essa comunidade de uvas. Deus retira essas bolinhas de gude. Então, meu irmão, descanse. Descanse sabendo que você participa de uma comunidade, ou pelo menos você tem a oportunidade de participar de uma comunidade que Deus irá proteger. Porque essas infiltrações podem e elas irão acontecer. Pessoas que não querem se relacionar, pessoas que estão ali para aparecer, pessoas que estão buscando o seu próprio reconhecimento, elas irão adentrar essas portas aqui. Elas irão partilhar da ceia, da mesa do Senhor. Você acha que o Ananias e a Safira, eles não partilhavam da mesa do Senhor? Eles faziam tudo isso, mas Deus protege a sua igreja. Deus confronta o pecado individual de cada um. Hebreus 4 vai dizer que não há mente blindada para Ele. Ele sonda os corações. Ele sabe dos pensamentos mais íntimos de cada um de nós. Então Deus está antes do problema. Deus está protegendo em meio aos problemas. E aí você pode colocar a sua vida, você pode sair um pouco da comunidade e ir mais para a parte individual do seu ser. Deus protege você. Ao mesmo tempo que Deus protege você, Deus confronta o pecado. E isso é graça de Deus. Os apóstolos não pensaram o seguinte: puxa vida, eu estou há um tempão aqui ensinando para esse pessoal a doutrina do Senhor Jesus. Estou falando sobre oração, estou falando sobre dividir as coisas, sobre ter um coração humilde, e eles não aprendem. Não, os apóstolos não falaram nada disso. As pessoas não falaram assim: puxa vida, se eu tivesse conversado um pouquinho mais com Ananias, pô, se o apóstolo Pedro tivesse ido atrás da Safira, se o fulano tivesse falado. Não. Deus confronta o pecado de todos. E às vezes a igreja é abençoada quando pessoas saem. A igreja é abençoada quando pessoas chegam. Da mesma maneira, a igreja é abençoada e protegida quando pessoas saem. E Deus restaura o temor. Deus está presente antes do problema. Deus protege a sua igreja. Deus confronta o pecado. E Deus restaura o temor. É isso que diz o último verso que lemos. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Como isso se aplica a nós? Se aplica a nós com o título do sermão: um lugar para pertencer. Se você está buscando um lugar para pertencer, considere uma comunhão admirável. Considere que em vários momentos o seu coração será
contrário a essa comunhão admirável. Porque o nosso coração é uma fábrica de produzir ídolos. O nosso coração é corrompido. O nosso coração é essas bolinhas de gude aqui. Então, essa comunhão admirável sempre estará presente nesse lugar a pertencer. Deus ainda purifica a sua igreja pela pregação da palavra, pelo Espírito que prescruta todas as mentes e todos os corações, e pela disciplina da igreja. Deus ainda busca a verdade no íntimo de cada um, assim como Ananias e Safira tiveram a oportunidade de reconhecer o seu pecado, de confessar, de abandonar. Nós hoje aqui temos essa oportunidade. Temos a oportunidade de, em sinceridade, assim como o apóstolo João disse em 1 João 9, se a gente confessar os nossos pecados, se a gente se arrepender da nossa vida má, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós podemos viver isso. E sempre ser lembrados, meus irmãos, que essa comunidade é um lugar para pertencer. Eu queria finalizar. Você pode passar, Richard, aqui as aplicações para a gente finalizar. O texto é muito longo, então me passei no horário aqui. Me desculpem por isso. Então, 3 aplicações aí para você colocar em prática ao longo da semana. Isso, obrigado. Identifique uma máscara que você usa aí. Aonde você tem fingido uma espiritualidade que você não vive. Identifique. Você, puxa vida, eu estou fingindo algo aqui que eu não sou. A segunda, pratique a uva. Pratique a uva. Procure um irmão, uma irmã e compartilhe uma luta real sua. Partilhe um pouco da sua vida. Saia do isolamento da bolinha de gude. Faça isso. Estamos crescendo, meus irmãos. Estamos crescendo. Não podemos perder o senso de comunidade admirável. Pratique a uva, retire as máscaras, pratique a uva e haja sem alarde. Não ressoe para todo mundo as generosidades que você faz. Faça um ato de generosidade sem contar a ninguém, apenas pela alegria de ser dele, de pertencer a Jesus. E lembre-se, aqueles que já são daqui, aqueles que nos visitam, que a viela é um lugar onde a verdade de um cura a ferida do outro. Caminhe com a dignidade de quem não tem nada a esconder. Queria te pedir para se colocar de pé, para a gente orar. Feche os seus olhos, vamos orar? Já te entrego, Sabrina, o microfone. Tá bem? Bendito Deus, Pai, queremos te agradecer por tua bondade, te agradecer porque o Senhor é bondoso, misericordioso e o Senhor é fiel, apesar de nós não sermos fiéis a Ti. Nos ajuda, nós temos inúmeras camadas que precisam ser transpostas, nós temos inúmeras resistências, a gente realmente precisa conhecer mais o Senhor e viver em comunidade. Nos ajuda a pertencer a essa comunidade admirável, sem reservas. Nos ajuda a compartilhar nossas lutas, nos ajuda a termos atos de generosidade, nos ajuda a fazer como Barnabé, olhar um pouquinho para o nosso histórico e identificar situações que não deveriam estar mais presentes em nossas vidas. Nos protege, nos guarda a nunca fazermos o que esse casal fez. Que o temor que pairava sobre a tua igreja no primeiro século continue pairando sobre nós. Que possamos chegar aqui com reverência, com temor, sabendo que o Senhor e o Teu Espírito Santo prescruta os corações e sabe tudo o que pensamos, meditamos ou sonhamos. E o Senhor é bondoso e fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.